Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Estou esperando a sua carta, hein? Estou esperando a sua história também. E você vai concorrer com a sua história a um tablet. Basta você enviar para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E espero também você se inscrever no nosso canal. A 600 mil nós já chegamos. Agora queremos chegar até 1 milhão. Então, se inscreva, tá legal? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, A Casa Mal Assombrada e o Espírito de Caveira. Em meados de 1970, minha mãe, ainda jovem, veio de Minas Gerais, da cidade de Varginha, pois a vida na roça estava muito dura, muito difícil, e veio por intermédio de uma amiga para trabalhar como doméstica em São Paulo. Andando pela praça, num dia de sol, conheceu meu pai, João. Minha mãe Maria e o meu pai João se casaram e foram morar numa pequena casa antiga, bem antiga mesmo, no bairro de São Miguel Paulista. Logo mamãe engravidou e passou a ser dona de casa. Deixou de trabalhar para cuidar do lar, para cuidar do meu pai e do filho que ia nascer. Meu pai saía para trabalhar, mas ela permanecia em casa. Mas aos poucos, minha mãe começou a perceber coisas estranhas na casa. Vozes que chamavam por ela, barulhos de correntes pela casa, fósforos que acendiam sozinhos, e com isso colocava até mesmo tudo em perigo. Já pensou um fósforo acender sozinho? Ela ia para a cozinha ver e não tinha nada de anormal, mas o fósforo acendeu. Uma certa noite, ao olhar na janela para a rua, viu um cachorro grande, um cachorro preto, olhando nossa casa. Sabe, um cachorro que rodeava a casa. Ele entrava pela cerca, ficava dentro do quintal, olhando a casa. E depois saía pelo buraco da cerca e desaparecia. Sabe, um cachorro com os olhos assim saltados. Um cachorro, inclusive, que babava. Mamãe já estava ficando com medo, pois o cachorro não era ali da região. Ela conhecia ali aos arredores e ninguém tinha aquele cachorro. Aquele cachorro não era de ninguém. De onde vinha aquele cão? Pelo menos ele não era de nenhum vizinho. Ele era um cão preto, forte e estranho. À noite, com meu pai já dormindo e ela acordada, ouvia moeda que caía do teto e sumia debaixo da cama. Acendia a luz para ver o que era e não encontrava nada debaixo da cama, nada. Meu pai, nessas alturas, já pensava que mamãe estava ficando louca. Talvez porque deixou de trabalhar, talvez porque vai ser mãe, está grávida, fica sozinha em casa. Meu pai começou a achar que a minha mãe estava, variando, pois ele mesmo não via nada e não escutava nada. As coisas só aconteciam para minha mãe. Minha mãe contava o que acontecia na casa, mas meu pai falava: você está ficando louca, mulher. Tenta dormir, isso é coisa da sua imaginação, é coisa da sua cabeça. Vai, vamos dormir, para de pensar em besteira. Um dia minha mãe estava lavando a louça e escutou a voz do meu pai chamando por ela. Pensou: mas como? Se o João, hora dessa, está trabalhando? Como pode ser? E ele chamava por ela: Maria, Maria, Maria. Foi ao quarto verificar, não havia ninguém. A voz vinha do quarto, mas cadê? Não tinha ninguém. E outra, não era para ter mesmo ninguém, porque papai estava trabalhando. Mas uma coisa intrigou demais mamãe. As coisas na penteadeira dela, embora ela tivesse ouvido a voz de papai, foi lá no quarto, claro, não tinha ninguém, mas ela percebeu sobre a penteadeira tudo espalhado. Como?
Mamãe foi sempre organizada, deixar tudo certinho, arrumadinho, cada coisa no seu canto, no seu lugar, e tudo espalhado. Ela, nesse dia, na hora em que viu aquilo, ela começou a orar por Nossa Senhora. Com tanto medo, ela começou a orar por Nossa Senhora. E foi na vizinha esperar papai chegar do trabalho, porque naquela casa ela não ficava mais. E ela perguntou para a vizinha se havia algo estranho na casa, que a vizinha tivesse ouvido falar, se a vizinha sabia de alguma coisa. Então, curiosa, a vizinha perguntou: mas por que, Dona Maria? Tem acontecido alguma coisa lá na sua casa? Mamãe, com vergonha de parecer que estava doida, já que papai estava falando que ela estava ficando louca, isso e aquilo, mamãe desconversou: não, nada, é bobagem, eu perguntei por perguntar. Então a vizinha respondeu: a casa, Dona Maria, sempre foi muito tranquila. E aí papai chegou do serviço e viu que mamãe não estava em casa e sim na casa da vizinha. Foi buscá-la. Agradeceu Dona Marlene, mas ele ficou confuso, pois mamãe nunca foi de ir nos vizinhos, ficar na casa dos vizinhos. Mamãe era muito caseira e nessa época grávida de poucos meses. Meu pai já estava ficando intrigado. Meu pai já estava, além de bravo, ao mesmo tempo ele estava ficando intrigado com mamãe, pensando que ou ela estava inventando tudo aquilo para mudar de casa, ou então ela estava ficando louca mesmo. Até que um dia, papai estava no quarto e mamãe dormindo. E ele viu um vulto passar no corredor. Ele viu, foi ele com os próprios olhos dele, aquele vulto passou ali na frente, um vulto escuro. Esse vulto sumiu e logo após escutou na cozinha como se alguém abrisse o armário. E essa pessoa que abriu o armário começou a mexer nas gavetas. Então agora era ele que estava intrigado. Ele viu um vulto passando ali. Esse vulto seguiu em rumo à cozinha, e na cozinha o barulho de abrir armário, mexer nas gavetas, e quando de repente, ali do lado dele, e esse barulho lá na cozinha, e agora ali no quarto, como se um saco de coisas pesadas, sabe, coisas ocas, caísse no chão, como se um saco, brum, sabe, brum, mas não um barulho assim estridente, um barulho de coisa oca, um barulho choco assim, como se fosse um saco de coisas pesadas que tivesse sido jogado ali no chão do quarto. Meu pai nessa hora acordou mamãe. Maria, acorda. Olha, tem algo aqui no nosso quarto, tem algo lá na cozinha, tem alguma coisa acontecendo nessa casa. Então minha mãe disse logo: eu não te falei? Será que agora você acredita em mim? Será que agora você para de dizer que eu estou ficando louca? Você pensava que eu estava ficando doida, não pensava? Então, agora você está comprovando. Dali por diante, quando um dormia, o outro acordava no meio da noite e presenciava aquelas coisas horríveis. Vultos, arrastões de correntes, choros, portas que se abriam e fechavam, rangiam. Papai então decidiu mudar de casa. Agora era ele. Ele decidiu: vamos mudar de casa, morar em outra casa, no mesmo bairro, mas em outra casa, porque nessa não fico mais. Que se o problema era a casa, na casa, então ele ia mudar de casa. E um pouco distante existia realmente uma outra para alugar, ali mesmo, no mesmo bairro, só que um pouco longinho dali, em São Miguel Paulista. Mas, para a surpresa de meus pais, o que havia na casa anterior acompanhou eles nessa nova casa. Só que ainda pior, agora os barulhos eram piores. Estavam dormindo e do nada chegava algo, alguma coisa, e jogava assim, como se fossem ossos no chão. A sensação que dava é que estavam jogando osso ali no chão. Mamãe dormia e sentia algo subir na cama.
E ali do lado dela, sabe, como se pisasse do lado dela, abaixava a cama ali do lado dela. Foi então que papai, assustado, muito assustado, foi atrás de um senhor chamado Joaquim, que disseram a ele ser um espírita muito bom, ser um espírita sábio, e era conhecido por muita gente ali na região de São Miguel Paulista, seu Joaquim, o Joaquim espírita. Seu Joaquim marcou com o papai de ir, portanto, em casa para poder sentir o que estava acontecendo, o que realmente estava ocorrendo. Quando ele entrou então em casa, ele já sentiu algo estranho e disse: a entidade que está aqui é um espírito do mal. Foi feito bruxaria para vocês. Alguém que tem muita inveja do casal. Isso que a senhora Dona Maria fala, que algo é jogado no chão, como se fosse ossos secos perto da sua cama, um barulho de osso caindo no chão, é porque aqui está o espírito de caveira. É isso mesmo, são ossos. O espírito de caveira. Nós temos que fazer muita oração e trabalhos para desfazer. Se esse trabalho não for desfeito, esse espírito vai acompanhar vocês por onde vocês forem. Não adianta mudar de casa. A bruxaria, a feitiçaria foi feita para vocês, onde vocês estiverem. Não adianta mudar de casa, e digo mais, a intenção é matar um dos dois. Papai, muito temeroso, e com aquele jeito do seu Joaquim espírita falar as coisas, ele falou: então, seu Joaquim, faz o que o senhor achar que é o melhor, que nós vamos acompanhar o senhor, o que a gente quer é se livrar. Não sei quem pode ter feito isso contra nós. Não sei quem pode ter feito isso, acho que é contra mim, não sei. Então o seu Joaquim começou a fazer as orações. Começou a fazer o trabalho para desmanchar o feitiço da caveira. Foi muita oração, foi muita fé, foi muito trabalho para desmanchar essa bruxaria. E após isso, as coisas voltaram ao normal. Após as orações e intervenção espiritual do seu Joaquim espírita. Hoje, eles moram em outra casa, em outro bairro. Mesmo com o seu Joaquim espírita dizendo que o problema não estava na casa, eles acharam por bem mudar de casa e mudar de bairro. A paz voltou. A paz voltou a reinar no lar, na vida de cada um dos meus pais, graças a Deus. Mas até hoje, meus pais contam essa história macabra, arrepiados e amedrontados. Apesar de há muito tempo isso ter acontecido, mas há o temor de que um dia, Deus me livre e guarde, esse espírito de caveira volte a importuná-los. Por isso, sempre estão orando, rezando e pedindo para que Deus os proteja e que nunca mais sejam perturbados por esse espírito de caveira. Essa é mais uma história que a vida ou o além escreveu. Que saudade de você! A casa mal assombrada e o espírito de caveira. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.